Bom dia, nós vamos iniciar o vídeo 14 do nosso mini curso de Biofísica de Membranas e vamos começar do ponto onde nós terminamos no último vídeo, que era um dos casos particulares da equação de Goldman-Rodkin-Katz, que é o caso 1, C1 igual a C2. E aqui nós havíamos mostrado que a corrente através da membrana é dada por essa fórmula, onde aqui nós temos o termo equivalente à condutância, que corresponde ao termo G da lei de Ohm, e condutância multiplicada por diferença de potencial dá então a corrente do íon S, nesse caso o sódio, através da membrana. E o interessante nesse ponto é notarmos que a condutância depende de dois fatores importantes: a permeabilidade da membrana ao íon e a concentração do íon na membrana. Portanto, a permeabilidade é uma medida da facilidade com que o íon se movimenta, mas não basta que seja fácil ao íon se movimentar, é preciso que haja uma certa quantidade de cargas para que a corrente possa ser veiculada através da membrana. E esse termo de quantidade de cargas vem aqui então no termo de concentração do íon. E aqui eu escrevi uma espécie de uma frasezinha, um lembrete, né, que a permeabilidade sem concentração não dá condutância. Agora nós podemos explorar um pouquinho mais essa fórmula da condutância. Eu estou repetindo a fórmula aqui. E vamos supor que o beta, o coeficiente de partição, seja igual a 1. Portanto, a solubilidade do íon na membrana é a mesma solubilidade na água. E daqui nós tiramos uma coisa interessante, porque a permeabilidade nós sabemos que já foi definida acima, coeficiente de difusão vezes beta dividido pela espessura da membrana. Mas o coeficiente de difusão, por sua vez, é R vezes T vezes a mobilidade, isso dividido por D. Então nós temos aqui, onde temos o coeficiente de difusão, nós vamos ter o RT vezes a mobilidade dividido pela espessura da membrana. Então aqui nós temos a condutância da membrana expressa de uma maneira diferente, onde agora aparece a mobilidade do íon através da membrana e a concentração do íon nas soluções e na membrana, porque elas são iguais. E aqui nós temos então esse termo, condutância, finalmente a condutância ao íon S, condutância da membrana ao íon S, que nesse caso é o sódio, depende duas constantes que estão aqui: mobilidade, diretamente proporcional à mobilidade, diretamente proporcional à concentração, inversamente proporcional à espessura da membrana. Como a resistência é o inverso da condutância, nós temos aqui uma fórmula interessante que aparece nesse quadrinho, que é a resistência agora com a espessura da membrana aparecendo no numerador. Então aqui a gente já percebe o seguinte, que a resistência da membrana é tanto maior quanto maior a sua espessura. Isso faz sentido porque uma membrana mais espessa evidentemente vai causar uma maior dificuldade à movimentação das cargas. As cargas têm que percorrer um caminho maior para atravessarem a membrana. No denominador, nós temos então os fatores que diminuem a resistência, que são a mobilidade. Quanto maior a mobilidade, menor a resistência, e quanto maior a concentração, menor a resistência, porque a gente já viu que maior é a condutância. E aqui nós podemos então observar o seguinte, que esse D pode ser referido a uma espessura dx da membrana. Então vamos supor que nós temos uma membrana muito fina, com uma espessura tão fina quanto nós quisermos. Em matemática a gente já pode chamar de dx. E essa resistência então dessa fina camada de membrana é dada então por essa formulazinha, que é exatamente igual à fórmula que está pintada de amarelo, apenas no lugar do D nós temos o dx. E agora vejam o seguinte: se nós observarmos agora esta membrana amarela, nós temos aqui a concentração de sódio do lado 1, isso vale para qualquer íon permeável na membrana, naturalmente. Então essa é a concentração do lado 1, essa é a concentração do lado 2,
E aqui nós temos um perfil de concentração variável. Então é um dos casos que a gente já analisou, onde o perfil não é linear. Tudo bem. Com o perfil linear fica mais fácil fazer esse cálculo. Mas vamos analisar um caso mais complicado. Então aqui nós podemos ver as fatias de membrana, fatias elementares, cada uma delas com uma concentração. Então vocês vejam que a concentração está diminuindo segundo uma curva. Mas em cada fatia dx eu tenho uma dada concentração. E esta fatia também tem a sua própria resistência, R1, R2, R3 e assim por diante, dada por esta formulazinha. Então, a resistência da fatia R1 é dx, que multiplica esses três valores constantes, Z, F e mobilidade, e multiplica a concentração do íon na fatia 1. E assim por diante. Qual vai ser a resistência total da membrana? Vai ser a soma das resistências dessas fatias. Porque essas fatias estão em série, uma fatia está na frente da outra. Significa que o íon tem que atravessar todas as fatias para poder atravessar a membrana. Portanto, nós temos que somar a resistência de cada uma dessas fatias. E essa soma então corresponde a esta integração, a esta integral de dx integrada da espessura zero, vamos dizer que é esse ponto aqui, a espessura zero, a coordenada zero, x igual a zero, até x igual a d, que corresponde à espessura da membrana. Essa fórmula é útil porque nos permite calcular qual será a resistência de uma membrana e evidentemente, fazendo o inverso, a gente obtém a condutância. E agora nós vamos então para o caso 2, que é um caso interessante. Aliás, todos os casos são interessantes. E no caso 2 é o caso onde a corrente é igual a zero. Ou seja, nós temos, vamos ver se eu consigo localizar aqui facilmente, na curva, na relação corrente-voltagem, o caso 2 é este caso aqui, onde a corrente através da membrana é zero, portanto a membrana está em equilíbrio, é o potencial de equilíbrio, não há corrente passando, a membrana é deixada espontaneamente, por exemplo, e ela vai apresentar uma voltagem espontânea, que é igual ao potencial de equilíbrio do íon sódio, nesse caso. Então vamos voltar para o caso 2, e aqui nós temos então a corrente igual a zero, e o que nós podemos fazer para fazer com que a equação seja igual a zero seria ou esse termo é igual a zero ou esse termo é igual a zero. Mas esse termo evidentemente não pode ser igual a zero porque nós temos uma diferença de potencial através da membrana e essas constantes não podem ser igual a zero. Então o único termo que pode ser igual a zero é esse termo que está entre esses parênteses grandes. E agora então o numerador vai ser igual a zero. Então vejam só, o que nós vamos fazer então é igualar o numerador, isto aqui, igual a zero. Vamos igualar a zero para impor a condição de que tudo isso aqui é igual a zero. Porque se o denominador for igual a zero, isso aqui não pode ser definido, porque vai ser um valor infinito. Então, igualando aqui, passando um dos termos de concentração para o outro lado do sinal de igual, nós temos então a concentração do lado 1 é igual à concentração do lado 2 multiplicada por essa exponencial. E aqui, simplesmente um truquezinho matemático, a gente pode tirar o logaritmo neperiano dos dois lados, aplicar o logaritmo desse lado e desse lado, e vamos então obter isto aqui. Vamos chegar nesse termo aqui e nós sabemos da matemática que o logaritmo da exponencial de x é x. Portanto, o logaritmo disto aqui é o que está dentro do termo da exponencial. Então nós vamos ficar com
o logaritmo da concentração do lado 1 menos o logaritmo da concentração do lado 2, que por uma regrazinha simples dos logaritmos é igual ao logaritmo da razão entre as duas concentrações. E nesse lado nós temos então o ZF delta V dividido por RT. E aqui vocês já estão vendo que está ficando com a cara da equação de inércia, e evidentemente é a equação de inércia, da onde nós podemos tirar a diferença de potencial, RT sobre ZF, razão das concentrações, que é então a nossa velha conhecida equação de inércia. E evidentemente, se nós colocarmos agora os valores das concentrações de Na, vamos obter aquele valor da diferença de potencial através da membrana na condição de equilíbrio. O sistema está em equilíbrio, não existe passagem de corrente, que aqui a gente obteve 59,48, porque toda hora eu estou mudando o valor de F. Na realidade o valor de F é 96.475 coulombs por mol, e eu acredito que aqui eu tenho usado um valor um pouquinho diferente. Na outra conta nós obtivemos 59,59. Então tudo isso é devido a pequenas modificações, variações do valor de F, que cada vez eu faço de um jeito. Depois eu vou padronizar esse valor para não ter mais esse problema. E agora nós chegamos no caso 3 rapidamente. Não sei se a gente vai conseguir terminar o caso 3, em que eu repito aqui a equação. E agora o caso 3, a diferença de potencial através da membrana é igual a zero. Esse caso é meio chatinho, porque vai dar um número zero aqui no denominador, e a gente tem então uma indeterminação ou uma descontinuidade. Existem maneiras de resolver isso aqui matematicamente, mas é mais fácil a gente passar ao lado dessa dificuldade matemática e simplesmente lembrar que quando uma substância não tem carga, e portanto se a dP é igual a zero, equivale a gente a termos uma substância sem carga, por exemplo a glicose. Então no caso de uma substância sem carga, nós vamos ter a equação do fluxo, que é o fluxo da substância, permeabilidade, que multiplica a diferença de concentração. E então isto aqui é o termo em que se reduz a equação de Goldman-Rodkin-Katz quando a diferença de potencial através da membrana é igual a zero, ou, evidentemente, quando a substância não tem carga elétrica, como é o caso da glicose. Nós vamos fazer aqui um experimento, em teoria, é uma coisa meio curiosa, para analisar vamos dizer, a consistência de todo esse raciocínio que nós fizemos. Eu acredito que não vai dar tempo, mas eu vou começar e talvez vocês possam terminar isso como tipo de um trabalho auxiliar, uma lição de casa. Então, aqui nós vamos repetir a fórmula da condutância, e o que eu vou fazer aqui é obter, através dessa fórmula da condutância, obter o valor da permeabilidade. Então, eu já havia, no exemplo anterior, falado que a condutância foi tomada como 1000 picosiemens. Nós demos esse valor, impusemos esse valor para a condutância, 1000 picosiemens. E essa condutância também foi medida numa condição de curto-circuito. Essa condutância foi imposta na condição de curto-circuito, onde a gente sabe que a concentração média de sódio na membrana é a média das duas concentrações, uma vez que o perfil, em curto-circuito, o perfil de concentração é linear. Então, daqui nós podemos tirar a permeabilidade da membrana, baseada na medida teórica da condutância, por assim dizer. Obtemos a permeabilidade, e com esse valor da permeabilidade nós jogamos na fórmula que está aqui, na fórmula que dá o fluxo como diferença de concentração multiplicada pela permeabilidade. E daqui nós vamos obter uma coisa interessante, que o fluxo então pode ser agora dado como a permeabilidade que está aqui, multiplicada pela diferença de concentração, que é 100 de um lado menos 10 do outro lado, que é 90 mol por metro cúbico. E aqui nós temos o fluxo, nós temos a corrente, e aqui vocês vão ver que nós obtivemos uma corrente de 42,54 picoamperes, que é diferente da corrente de curto-circuito que nós havíamos obtido
no exemplo anterior, que é 59 picoamperes, mas os valores são bastante parecidos. Então nós vamos terminar aqui. Muito obrigado.